Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui então no nosso terceiro episódio da série Pátria Melhor. Comentário à carta aos Hebreus. No episódio anterior a gente viu sobre o primeiro capítulo dos Hebreus. E ficaram claras algumas coisas. Ficaram claras a superioridade da nova aliança em relação à antiga, a superioridade da aliança instituída por Cristo em cima da aliança constituída por Moisés, Abraão, enfim, toda essa a descendência dos hebreus. E ficou claro o fato de Jesus Cristo ser o próprio Deus. Jesus Cristo é Deus encarnado, mas é Deus. Ele não é um anjo, ele não é um mensageiro do céu, ele não é um espírito elevado, ele não é um corpo no qual existem duas pessoas, a divina e a humana. Não. Jesus Cristo é Deus, em um único ser, Deus que se encarnou. Existem sim a natureza humana e divina, mas não a pessoa humana e divina. Não são duas pessoas, é uma pessoa, Jesus Cristo. Mas as duas naturezas, humana e divina, inseparáveis na pessoa dele, na pessoa de Cristo. Então, para a gente poder dar continuidade ao nosso comentário, à nossa série, hoje, nesse episódio, nós vamos comentar o segundo capítulo de Hebreus, o segundo capítulo da carta aos Hebreus. Como já eu disse no vídeo anterior, se você puder acompanhar com a Bíblia é melhor. Não puder, é bom também, mas se puder, ter em mãos a Bíblia, tenha. Vamos lá. Capítulo 2. Importância de sua mensagem, a mensagem de Cristo. Por isso, é necessário prestarmos a maior atenção à mensagem que temos recebido, para não acontecer que nos desviemos do caminho reto. A palavra anunciada por intermédio dos anjos era a tal ponto válida que toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Como então escaparemos nós, se agora desprezarmos a mensagem da salvação, tão sublime, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois confirmada pelos que a ouviram, comprovando-a o próprio Deus por sinais, prodígios, milagres e pelos dons do Espírito Santo repartidos segundo a sua vontade? Não foi tampouco aos anjos que Deus submeteu o mundo vindouro de que falamos. Alguém em certa passagem afirmou: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Por pouco tempo o colocaste inferior aos anjos. De glória e de honra o coroaste. E sujeitaste a seus pés todas as coisas. Ora, se lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe ficasse sujeito. Atualmente, é verdade, não vemos que todo lhe esteja sujeito. Mas aquele que fora colocado por pouco tempo abaixo dos anjos, Jesus, nós o vemos, por sua paixão e morte, coroado de glória e de honra. Assim, pela graça de Deus, a sua morte aproveita a todos os homens. Vou parar aqui e vou comentar. Então, como a gente viu no episódio anterior, a antiga aliança, a aliança dada primeiramente a Noé, depois a Abraão, e que culminou na aliança dada a Moisés no Monte Sinai, essa aliança que nós chamamos de antiga aliança, de Antigo Testamento, antes de Jesus, né? Aquilo que veio antes de Jesus, aquilo que era como que uma preparação para a vinda de Jesus, que trouxe a plenitude da aliança. Nós chamamos de Antiga Aliança e Nova Aliança. Mas, na verdade, é uma aliança só. Acontece que
A antiga era uma aliança que preparava os homens, que preparava a humanidade para receber a nova aliança. A antiga aliança preparava os corações dos homens, né? Como São Paulo diz. São Paulo diz numa carta dele, eu não lembro qual agora, se é Gálatas, se é qual que ele diz assim que a lei, a antiga lei, se referindo à antiga aliança, né? Que lei tá falando da Torá, do Antigo Testamento. Ele fala que a antiga lei era como um pedagogo, ou seja, era como um professor. E essa lei, ela tinha a função de, do mesmo jeito que um pedagogo tem a função de preparar o aluno para algo, a lei tinha a função de nos preparar para a lei, a aliança suprema, definitiva, única, verdadeira e total, que é a aliança instituída por Cristo na cruz, no madeiro, né, através da sua morte, paixão, ressurreição. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, veja bem, a antiga aliança, como eu já disse no outro vídeo, na tradição dizia-se que Deus deu para Moisés os 10 mandamentos através de anjos. Anjos mostraram a Moisés como deveria ser o culto, como deveriam ser as vestes dos sacerdotes, como deveria ser feito o sacrifício. Então, isso era uma tradição entre os judeus, entre o povo hebreu, de que a aliança, Deus deu a aliança através de seus mensageiros, que são os anjos. A gente viu no episódio anterior também, com relação ao capítulo 1, quando a gente falou do versículo 14, que diz que todos os anjos são espíritos a serviço de Deus. Eles são espíritos a serviço, mensageiros de Cristo, mensageiros de Deus, né? Tanto é que a palavra ângelos, de onde vem anjo, significa isso, mensageiro. Então os anjos são mensageiros de Deus. Então a tradição dizia que a lei antiga, a antiga aliança, os 10 mandamentos, o culto no templo, o culto no deserto, como deveria ser, a instituição, tudo isso que é sagrado, lógico que é sagrado, foi dado por Deus, mas tudo isso veio através de anjos. Qual que é o argumento que o autor aqui da carta aos Hebreus está dando nesse trecho que a gente leu do capítulo 2? O argumento que ele está dando é o seguinte, meus irmãos: aquela lei antiga, aquela lei que foi dada por anjos, ou seja, é a lei de Deus. Lógico que é a lei de Deus. Ninguém está falando que não é. É a lei de Deus. Só que aquela lei de Deus antiga, do Antigo Testamento, dada a Moisés, aquela lei antiga, ela foi dada através de intermediários. Ela não foi dada diretamente por Deus. Não foi o próprio Deus que veio e disse, não. Deus mandou seus mensageiros, os anjos. E essa lei que foi dada através de intermediários, através de mensageiros, não pessoalmente por Deus, mas através dos intermediários, essa lei, ela era tão séria, mas tão séria, e era tão importante seguir ela, que quem não seguiu pagou um preço caro. O Antigo Testamento está cheio de exemplos de pessoas que rejeitaram a lei do Senhor e por isso pagaram caro, pagaram com suas vidas, foram ao inferno e etc. O Antigo Testamento também fala disso, né? No Êxodo tem uma passagem... Êxodo? Não. Eu não me lembro se é em Êxodo ou se é em Josué. Eu acho que é em Josué. Bom, não lembro. No Antigo Testamento, num dos primeiros livros da Bíblia, eu não vou me lembrar qual que é, tem a história de duas pessoas que foram contra um desígnio, não me lembro se era de Moisés ou de quem que era, de Josué, e o chão se abriu e engoliu os dois, né? Fazendo uma alusão ao inferno, aquilo que acontece com quem desobedece os desígnios de Deus, dado pelos ministros de Deus. Então, a antiga lei que foi dada por intermediários, não foi dada pelo próprio Deus em pessoa, mas foi dada por mensageiros, era tão importante e tão sagrada e santa e digna
que quem não seguiu ela pagou um alto preço. E aí o autor aqui da carta aos Hebreus diz: então, meus irmãos, é necessário prestarmos a maior atenção à mensagem que temos recebido. Por quê? Porque a mensagem que nós recebemos é o Evangelho de Deus, do Filho de Deus. Quem veio e revelou a nós o culto que nós prestamos hoje, que é a plenitude daquele culto antigo, porque aquele culto antigo era feito por homens, por sacerdotes homens. No novo culto, o sacerdote é o próprio Cristo, que oferece não carnes de bezerros, não carnes de touros ou de ovelhas, mas a sua própria carne como sacrifício. E nós recebemos na nova aliança a mensagem diretamente de Deus, não mais por meio de mensageiros. Deus não mandou um anjo e falou: ó, Cristo morreu na cruz. Não, ele, o próprio Deus, veio e ensinou e disse: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram e tudo mais. Foi o próprio Deus que instituiu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue vive eternamente. Quem come a minha carne viverá em mim e eu nele. A minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem come a minha carne, eu o ressuscitarei no último dia. Tudo isso não foi dito por um anjo que era mensageiro de Deus. Tudo isso foi dito pelo próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que o autor da carta aos Hebreus diz aqui, eu vou ler de novo, dando ênfase para que fique claro. Ele diz assim, ó: é necessário, por isso, ou seja, por isso, porque a nossa aliança foi dada por Jesus, e Jesus não é um anjo, Jesus é o próprio Deus, por isso é necessário prestarmos a maior atenção à mensagem que temos recebido. Mais atenção do que se prestava à aliança antiga, dada por intermediários, que também era uma aliança feita por Deus. Também era sagrada, mas era uma prévia, era uma preparação, era o pedagogo, não era a plenitude, o fato concreto, a coisa mesmo real, do jeitinho que Deus queria. Então, é necessário prestarmos a maior atenção à mensagem que temos recebido, para não acontecer que nos desviemos do caminho reto. O que é se desviar do caminho reto? É quando eu paro de seguir essa aliança dada por Cristo, que é a plena, para seguir qualquer outro tipo de aliança, ou não seguir aliança nenhuma. A palavra anunciada por intermédio dos anjos era a tal ponto válida que toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Toda. Quem desobedeceu a palavra de Moisés, a palavra da antiga aliança, pagou caro. Foi punido severamente, justo castigo. A gente pode aqui dar vários exemplos. O próprio exílio da Babilônia, quando o povo foi infiel a Deus, pagaram caro. No próprio deserto, quando o povo cometeu idolatria e as serpentes venenosas vieram e começaram a matar o povo. Enfim, são inúmeros exemplos que a gente pode dar no Antigo Testamento disso, de pessoas que desobedeceram a aliança, a antiga, e pagaram caro. Receberam penalização, justo castigo. Por quê? Porque toda transgressão ou desobediência à lei de Deus recebe castigo. E aí ele diz: como então escaparemos nós, se agora desprezarmos a mensagem da salvação tão sublime, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois confirmada pelos apóstolos? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: gente, vamos acordar. Pensa o seguinte: se a antiga aliança foi dada por meio de um intermediário, se não era nem o próprio Deus que veio falar, mas ele mandou um mensageiro na frente dele, e esse mensageiro disse aquela aliança, proclamou, instituiu aquela aliança, e quem descumpriu aquela aliança sofreu um castigo tão grande. A nova aliança, que é dada pelo próprio Cristo, que é a mensagem da salvação eterna das nossas almas,
essa aliança nova que foi dada pelo próprio Deus e não por um intermediário, não por um mensageiro, mas pelo próprio Senhor que quis instituir essa aliança nova, se a gente não seguir ela, que castigo você acha que a gente vai receber? Muito pior do que o castigo de quem desobedeceu a antiga, porque quem desobedeceu a antiga ainda podia alegar a seu favor, mas foi dado por intermediários, nem foi o próprio Deus que veio dar a aliança. A nova não. A nova ninguém pode alegar isso, porque o próprio Deus veio e disse, e se fez carne e mostrou, não somente disse, mas instituiu através da sua morte, pagou com seu sangue, escreveu esse contrato, essa aliança com a gente. Se nós descumprirmos isso, a gente está perdido. E de fato, nós sabemos, a Bíblia diz, deixa bem claro, que todo aquele que rejeitar a Cristo será rejeitado. Não porque Cristo é vingativo, mas porque cada um será recompensado segundo as suas próprias obras. Aqueles que fizeram obras boas e cometeram justiça serão obras boas de justiça serão levados para o céu com os bons, né? No dia do juízo, Cristo chamará e dirá: meus irmãos, vocês que me deram de comer, me deram de beber, me acolheram, me vestiram, me visitaram quando eu estava preso, vocês podem vir ao reino preparado para vocês. E vocês que não me vestiram, que não me acolheram, que não me deram de beber, que não me visitaram, vão para o inferno preparado para o demônio. Então, ele quer chamar a atenção, né? Então, o autor da carta aos Hebreus, ele quer chamar a atenção sobre como não existe debaixo do céu nada mais importante, nenhuma coisa que possa demandar de nós tanto esforço em cumprir quanto a aliança dada por Cristo. Ele vem mostrar que o que Cristo fez, a salvação que ele instituiu, que ele mesmo anunciou e que depois ele mandou os apóstolos para que essa salvação nunca deixasse de ser anunciada, que essa salvação é o que há de mais importante debaixo do céu. É o que vai decidir toda a nossa vida. Porque a própria Bíblia diz que de que adianta o homem ganhar o mundo e vier perder sua alma, né? Que um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, a vida nesse mundo é breve comparada à eternidade, porque a eternidade é algo que nunca vai acabar. Então, muito pouco, né, a proporção de importância que tem essa vida com relação à vida eterna não dá nem para comparar. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: meus irmãos, não vamos nos desviar do caminho reto. Nessa vida, essa vida foi feita com um único propósito. Essa vida foi feita para que a gente decida escolher aonde a gente vai passar a vida eterna. Essa vida foi feita para que a gente possa servir a Deus, amar a Deus e assim viver eternamente e não morrer eternamente no inferno, porque o inferno é um constante morrer. Você morre a todo momento e não morre nunca, né? No sentido que eu estou querendo dizer assim, você sofre. O sentimento que você tem é de morte, porque você só sofre, mas nunca acaba. Então você morre e nunca morre. Uma tortura sem igual. Mas a ênfase que o autor aqui está dando, né, da carta aos Hebreus, não é assim, entre castigo e recompensa. Não. O que ele está querendo dizer é o seguinte, gente, é lógico. Porque o povo hebreu, ele seguia a antiga aliança. Então, era um povo que, de certa maneira, é o povo de Deus, é o povo escolhido por Deus, o povo hebreu.
Então ele não está querendo dizer assim o seguinte, meus irmãos, vocês são pagãos e estão no caminho errado. Não, o que ele está querendo dizer é o seguinte, meus irmãos, até aqui vocês estão bem, vocês estão seguindo aquilo que o pedagogo ensinou, porque a lei é um pedagogo. Só que é o seguinte, ela ensinou tudo isso para que vocês sigam a Cristo. Ela não ensinou tudo isso para que vocês passem o resto da vida seguindo essa lei antiga. A partir do momento que Cristo instituiu a lei nova, que Cristo instituiu o sacrifício dele, que Cristo instituiu a verdadeira fé, a fé plena, completa no verdadeiro Deus, que é ele, a partir do momento que Cristo religou a humanidade com Deus, através do seu sangue, da sua humanidade, da sua divindade, do seu sacrifício, a partir desse momento, a aliança mais importante, a única aliança é a dele. Essa aliança que vocês seguem, meus irmãos, é como se o autor estivesse dizendo isso. Essa aliança que vocês seguem, ela é boa, mas ela é uma prévia, ela é uma coisa incompleta. A aliança que vocês seguem, ela só é completa em Cristo. Quando vocês seguirem a Cristo, vocês não vão estar deixando de seguir a aliança que vocês seguem agora, porque essa aliança que vocês seguem agora é uma prévia de Jesus Cristo. É como se a aliança antiga fosse o capítulo 1 e a aliança em Cristo fosse o capítulo 2 do mesmo livro. E é assim que é, do mesmo livro de salvação. Então, se tiver algum irmão, né, que por acaso, pelos desígnios de Deus, algum irmão que é judeu, algum irmão que esteja me ouvindo agora, irmão, entenda uma coisa. Você que é judeu observante, que segue a lei, a Torá, que segue os profetas, você que é judeu observante, não judeu só de sangue. Judeu de sangue é importante, é descendente de Abraão, segundo a carne. Mas eu estou querendo dizer, você que segue a lei de Deus, você que é judeu, você que segue a lei de Deus, meu irmão, se você se converter a Jesus Cristo, você não está abandonando sua fé judaica. Parece que é assim. Por quê? Porque o judeu é aquele que ainda espera o Messias, e Cristo foi um falso Messias. Eu sei que é isso que você aprendeu, mas se você, que é judeu, se converter a Cristo, você não vai estar traindo o judaísmo. Você vai estar dando plenitude ao seu judaísmo. Porque Cristo, que é judeu, filho de Deus, instituiu a gente pode dizer assim, eu estou dizendo, lógico que o que eu estou dizendo é numa linguagem minha. Se você for procurar os documentos da igreja, está escrito em outra linguagem. Se você for procurar, sei lá, a palavra de São Tomás de Aquino, está escrito em outra linguagem. Eu não sei nem se ele tocou nesse assunto. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. O catolicismo, o culto instituído por Cristo, aquilo que Cristo instituiu, a igreja que ele fundou, a igreja católica, ela não é uma opositora do judaísmo. Ela é o judaísmo levado à plenitude. Cristo é judeu e ele levou a lei de Moisés à perfeição. Essa lei que ele levou à perfeição, ele ensinou os apóstolos a pregar e ele ensinou as pessoas a cultuar e a seguir aquilo ali. Então, essa lei que ele levou à perfeição e que ele mandou que fosse pregada no mundo inteiro para que todos seguissem e se salvassem, ela é a lei de Moisés levada à perfeição. Ela não é uma lei que se opõe à de Moisés, ela é a lei de Moisés levada à perfeição. Isso significa que o catolicismo nada mais é do que o judaísmo, a religião dos hebreus, levada à plenitude. É o judaísmo não segundo normas humanas que Cristo condenava. Por exemplo, aquele negócio de ficar
cuidado exagerado com lava-copo, cuidado exagerado com guardar-sábado, colocando o sábado acima do ser humano. Não. É aquela lei antiga que Deus deu a Moisés, levada em plenitude, não contaminada por costumes humanos, mas levada à plenitude por aquele que criou a própria lei de Moisés. Quem criou a lei de Moisés? Deus, não é? Jesus Cristo é quem? Jesus Cristo é Deus. Então, ele não poderia ter dado uma lei para Moisés e depois vindo ao mundo e feito outra lei. É a mesma lei. Só que em Moisés, a lei ela tinha um aspecto humano. Por quê? Porque nós somos humanos e nós não conseguimos cumprir a lei de Deus segundo Deus quer, porque nós somos humanos decaídos no pecado. Temos o pecado original. Só quem poderia ter cumprido a lei de Deus plenamente foi o próprio Deus, Jesus Cristo. Então, aquela lei que Deus deu para Moisés, de certa forma, é a lei que Cristo... De certa forma, não. É a mesma lei que Cristo vem instituir. Só que plenamente. Quando Cristo, no Sermão da Montanha, diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Diferente do que muita gente pensa, Jesus não está instituindo um mandamento novo baseado na lei de Moisés. Ele está falando o mesmo mandamento, só que elevado à perfeição. Por quê? Porque ele diz o seguinte, matar foi dito antigamente que é errado e é mesmo. Todo aquele que matar será julgado por isso. Porém, aquele que se irá contra o seu irmão também será julgado por isso, porque, como ele mesmo diz em outra passagem, os homicídios, as devassidões, elas nascem no interior do homem. Então, quando você se ira com o seu irmão a ponto de desejar o mal para ele, de certa maneira, a semente do homicídio está ali. Então, você vê que Cristo está dando o mesmo mandamento, só que numa profundidade muito maior. Essa profundidade a gente não conseguia atingir ela antes, porque nós somos marcados pelo pecado original. Então, antes de Cristo vir ao mundo e instituir a lei da graça, em oposição à lei antiga, quando ele vem instituir a lei da graça, diferentemente do que a gente pensa, não é uma outra lei, é a mesma lei. Só que a lei que Deus deu para que os homens cumprissem, quando foi cumprida por homens decaídos, acabou que se sujou e misturou muita coisa humana para o meio, e aquilo não salvava. A lei que... Agora, a mesma lei, quando cumprida por Cristo plenamente na cruz, ela salva. Por quê? Porque Cristo é Deus. E ele, somente ele poderia ter cumprido perfeitamente a lei que ele mesmo deu. Porque nós estávamos decaídos no pecado. Ele não, ele nunca pecou, porque ele é Deus. Então, voltando ao que eu estava dizendo, meu irmão, se tem algum judeu aqui me ouvindo, né, que teve paciência de ouvir até agora, o que eu gostaria de dizer para você é isso. Por mais que, e muitos católicos também vão achar ruim o que eu estou falando, mas é verdade, seguindo o que está na Bíblia, é isso que está falando. O catolicismo, ele nada mais é do que o judaísmo levado à perfeição. Nada mais é do que isso. É essa comparação que eu acabei de fazer entre o mandamento de Deus cumprido por homens e o mandamento de Deus cumprido pelo próprio Cristo. Então, se você que é judeu se converter a Cristo, você não vai estar traindo o que você acredita. Você não vai estar traindo a lei. Você vai estar dando plenitude, cumprindo perfeitamente a lei. Talvez você esteja traindo aquilo que de humano existe na lei. Por exemplo, o fato de dizerem os judeus que Cristo não é o Messias, que ele se enganou e enganou os outros. Isso é humano. Isso não é o judaísmo de fato. O judaísmo de fato é aquilo que deixaram os patriarcas, os profetas. E tudo isso culmina em Jesus Cristo. Não existiu na face da terra um judeu mais observante do que Jesus.
Só que acontece o seguinte, ele não era um homem observando o judaísmo, ele era Deus observando o judaísmo. E Deus, observando o judaísmo, observou ele de uma tal maneira profunda que deu uma plenitude para ele tão grande que aconteceu que rachou o conceito que os homens tinham de judaísmo. E aí se separou, mas não era para ter se separado. Não era para ter se separado. O catolicismo do judaísmo não era para ter se separado. Então, meus irmãos, é isso que eu tinha para dizer, né, com respeito a isso. Então, vamos continuar aqui. Então, diz assim, ó, que essa aliança nova, que não é nova, acabei de explicar, mas para a gente ficar claro, né, para a gente usar o mesmo vocabulário que todo mundo usa, eu vou chamar de aliança nova. Essa aliança nova que que nos foi dada pelo próprio Deus, Cristo, que ele veio cumprir em nosso lugar, porque nós não conseguíamos cumprir, essa aliança nova de Jesus, o próprio Deus, a anunciou. Depois enviou seus apóstolos para anunciar, para que ela fosse cumprida e as pessoas fossem salvas. E ele segue dizendo assim, porque podem haver objeções. Então ele segue dizendo assim, ele segue explicando. Quando ele cita o Salmo aqui dizendo que alguém em certa passagem afirmou, que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites? Por pouco tempo o colocaste inferior aos anjos. De glória e de honra o coroaste. Ele está falando de Jesus Cristo. Ele está dizendo, meus irmãos, sim, a Bíblia diz, o Salmo diz que o homem é um pouco abaixo dos anjos. É uma criatura de Deus, mas é um pouco abaixo dos anjos. E Jesus Cristo era homem. Só que é o seguinte, Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez homem. Então, temporariamente, por uma questão de humildade, unicamente para trazer a nós a salvação, ele se colocou nessa situação inferior aos anjos. Mas ele se colocou nessa situação inferior aos anjos, mas nunca foi inferior aos anjos, porque ele é o próprio Deus, ele criou os anjos. Então, a aliança antiga dada por anjos, que é a prévia da aliança nova dada por ele mesmo, de maneira nenhuma a prévia é mais importante do que o cumprimento total que ele veio dar. De maneira nenhuma. Temporariamente, por uma questão de humildade, é como dizem Filipenses, ele não fez da sua divindade motivo de glória e não usurpou a divindade, né, dele, do Pai, não usurpou a divindade do Pai, mas ele se fez obediente até a morte, em morte de cruz. Ele esvaziou-se de si mesmo, se humilhou para nos dar salvação. Então, quando Cristo fez isso, óbvio que por um breve momento, o momento da vida terrena dele, ele se colocou inferior aos anjos. Mas aí que está a grandeza de Jesus. Lógico, ele é Deus, né, gente? Sempre quando a gente fala de Deus em termos humanos, a gente está, de certa maneira, fazendo um desserviço a ele, mas não tem como, porque a gente é humano, a gente só sabe falar em termos humanos, mas é lógico que o que eu disser, tudo aquilo que o próprio São Tomás de Aquino, depois de ter feito toda a obra maravilhosa dele, no final da vida ele teve uma revelação, ele viu coisas maravilhosas que foram reveladas a ele por Deus, e ele disse, ó, comparado com o que eu vi, tudo que eu escrevi até agora é pouca coisa. Então, quer dizer, ele falando isso, então imagina eu. Então, quando a gente se refere a Deus, a gente vai falar de Jesus, a gente fala certas coisas que algumas pessoas podem parar e falar assim, mas isso que você falou não se compara à dignidade dele, aquilo que ele é verdadeiramente. É lógico que não, gente, nunca vai chegar a comparar, porque ele é Deus, é óbvio, isso é óbvio, é certo, isso é. Qualquer pessoa racional, inteligente, entende isso. Mas o que eu tô. Mas a gente tem que falar dele, não tem como não falar, né? Então a gente usa termos humanos porque a gente é humano. Então, até esqueci o que eu estava falando. Então, aí que está a grandeza. Então, aí que está a grandeza de Nosso Senhor, a grandeza de Jesus.
a grandeza divina, a grandeza de Deus. Por quê? Porque ele, sendo Deus, sendo autossuficiente, não necessitando de nada para nada, se bastando a si mesmo, ele se esvaziou de toda a majestade dele, de toda essa autossuficiência dele, esvaziou-se de si mesmo, do seu ser divino, e se colocou inferior aos anjos. Por amor a nós, ele se colocou na mesma condição nossa. Ele, tendo feito isso, além de prova de amor, além de provar para nós nossa importância, que essa importância não vem de nós, né? Nós não somos importantes para merecer a salvação. Ele não morreu de nós porque ele não morreu por nós porque nós temos um valor maravilhoso que estava manchado. Não, ele morreu porque ele é bom, porque ele é misericordioso. Sim, o nosso valor estava manchado, a nossa semelhança com ele estava manchada. Mas mesmo o mais perfeito dos seres humanos não se compara a Deus. Isso é dito claramente pelos santos, né? O próprio São Luís Montfort diz que a própria Virgem Maria, a maior de todas as criaturas, comparada com Deus, é um átomo. Então, só que comparada com nós é grandiosa, porque ela é muito mais do que nós, só que Deus é infinito, muito mais do que ela, portanto. Então, momentaneamente, Cristo se fez inferior aos anjos, momentaneamente, por amor, para nos dar a salvação. Por que ele fez isso? Pelo que eu já expliquei. O homem não conseguia cumprir a aliança de Deus, o homem não tinha acesso a Deus. É aquela questão do véu, ninguém conseguia transpassar o véu, ninguém conseguia ter acesso a Deus por causa do pecado. Cristo foi quem rasgou o véu. Cristo, a Bíblia diz que, São Paulo diz também, não vou lembrar também aonde, que eu lembro o que eles falam, mas eu não lembro aonde. Eu não lembro, eu não guardo assim, Gálatas, capítulo tal, eu não guardo isso, eu guardo o que foi dito. Paulo diz assim, através do véu que era o seu próprio corpo. Então, o corpo de Cristo foi como que quando rasgado na cruz, foi como aquele véu que se rasgou. Então, agora, quem entrar em Cristo, ou seja, quem passar pelo véu do corpo de Cristo, a Eucaristia, quem passar pelo véu do corpo de Cristo tem acesso a Deus. Porque ele é Deus. O que antes ninguém tinha acesso a Deus por causa do pecado. Então, o autor da carta aos Hebreus aqui está dizendo, por um pequeno momento, por a breve tempo de 33 anos, que foi a vida de Cristo, ele foi inferior aos anjos. Por humildade, por amor, para nos dar a salvação, para cumprir plenamente a lei e depois transferir para nós esse cumprimento perfeito. Ele cumpriu, né? E tudo que ele recebeu com isso, ele transferiu para nós. Como se ele trabalhasse, ganhasse, e depois tudo que ele ganhou, ele transferiu para nós, nos deu, nos legou, nos deu como herança. Só que, depois disso, todas as coisas foram sujeitas a ele. É o que diz aqui, ó. Nada, se lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe ficasse sujeito. Quando Cristo morreu pela salvação da humanidade, ele se tornou dono de tudo. É lógico, ele já era Deus antes, ele é Deus, né? Ele é Deus, então ele já era dono de tudo. Só que Deus deu ao homem o governo do mundo. O homem pecando deu o governo do mundo ao demônio. Cristo, destruindo as obras do demônio na cruz, através do seu sacrifício, ele recuperou para o Pai aquilo que o Pai tinha dado ao homem e o homem tinha dado ao demônio. Portanto, e o Pai, em recompensa, isso é a linguagem da Bíblia, né? É lógico que Cristo sempre foi dono de tudo, mas estou falando na linguagem da Bíblia. Então, Cristo, que é a linguagem que Deus usa para que a gente entenda. Então, o Pai, depois que Cristo fez isso, depois que Cristo ganhou todas as coisas, ganhou todos os seres humanos, ganhou para Deus de volta a glória de Deus, através do seu sacrifício na cruz,
Quando Cristo fez isso, o Pai se encheu de alegria, de amor e deu a Cristo todas as coisas. E o instituiu como rei, como soberano, como senhor do céu e da terra. É o que também diz em Filipenses, né? O deu um título que está acima de todo título, um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. Tudo foi dado a Jesus. Tudo. O Pai deu tudo a Jesus, depois do sacrifício que Jesus fez, obedecendo plenamente à lei de Deus, Pai. Deu tudo para ele. Então, todas as coisas estão sujeitas a Cristo. É por isso que a doutrina católica diz claramente que Cristo é o Rei do Universo. Nós celebramos há pouco tempo agora a festa de Cristo Rei. Cristo é o Rei do Universo. Ele não é o Rei somente de cada ser humano em específico, mas ele é o Rei do Universo. Ele é o Rei dos países, ele é o Rei das nações, ele é o Rei dos continentes, ele é o Rei das cidades. Ele, somente ele. Ele é o Rei do Universo, é o Rei de tudo. Né? Cristo Rei, viva Cristo Rei. Por isso que há o brado, há o grito de guerra, o brado de Cristo Rei, viva Cristo Rei, porque Cristo é o Rei de tudo. Inclusive, quem já conhece um pouco da história de Santa Joana d'Arc sabe que é da vontade de Deus que as nações se consagrem a Cristo Rei, que as nações obedeçam a Cristo, em geral, né? Contra muitas pessoas que pregam e defendem Estado laico. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, aqui nós estamos falando dos Hebreus, da carta aos Hebreus. Então, atualmente, é verdade, nós não vemos que tudo lhe esteja sujeito. Você olha para o mundo e você fala, não parece que é de Jesus isso aqui, não parece que é Jesus que manda aqui. Por quê? Porque é aborto, é descumprimento da lei de Deus, é assassinatos, é roubos, é corrupção. Então não parece que é Jesus que manda, né? Relacionamentos contra a natureza, né? Violências contra as crianças, eu não quero entrar em detalhes, você sabe do que eu estou falando. Casamentos que não são conforme Deus quer. Então, tudo isso, você olha e você fala, não parece que é de Jesus esse mundo, não parece que ele manda aqui. E ele é rei de tudo isso. O que um rei faz? O rei cuida do reinado dele. Não parece. Só que é o seguinte, ele diz aqui, ó, é verdade que não vemos que tudo lhe esteja sujeito. Nós não vemos isso, não parece. Mas aquele que fora colocado por pouco tempo abaixo dos anjos, Jesus, nós o vemos por sua paixão e morte, coroado de honra e de glória. Assim, pela graça de Deus, a sua morte aproveita a todos os homens. Nós não vemos, mas nós veremos quando ele voltar. A gente está no Advento, é o tempo propício. No Advento, a gente, primeiramente, né, próximo ao Natal, nós nos lembramos da vinda histórica de Cristo, da primeira vinda dele, na manjedoura. Mas nós nos lembramos das 2 primeiras semanas do Advento, de que ele, mais do que na manjedoura, ele ainda virá um dia. E ele nos julgará. E aí, quando ele vier, ele vai tomar para si o reino dele. Tomar para si o reino dele. Novos céus e nova terra fará. Então, é verdade. Nós não vemos que tudo esteja sujeito a Cristo. Não parece, mas está. E ficará claro para todos quando ele voltar. Quando ele vier. Ficará claro para todos. Bom, acho que dá tempo de falar do resto. Vamos continuar então, né? Versículo 10. A gente parou no 9, vamos no 10, né? O título da minha Bíblia aqui tá: Participantes da natureza divina. Aquele para quem e por quem todas as coisas existem, desejando conduzir à glória numerosos filhos, deliberou elevar à perfeição pelo sofrimento o autor da salvação deles. Para que santificadores e santificados formem um só todo. Por isso, Jesus não hesita em chamá-los seus irmãos, dizendo: Anunciarei teu nome a meus irmãos, no meio da assembleia cantarei os teus louvores. E outra vez, quanto a mim, ponho nele a minha confiança. E eis-me aqui,
eu e os filhos que Deus me deu. Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue. Também ele participou, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. E libertar aqueles que, pelo medo da morte, estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Veio em socorro não dos anjos, e sim da raça de Abraão. E por isso convinha que ele se tornasse em tudo semelhante a seus irmãos, para ser um pontífice compassivo e fiel no serviço de Deus, capaz de expiar os pecados do povo. De fato, por ter ele mesmo suportado tribulações, está em condição de vir em auxílio dos que são atribulados. Vamos lá. Então, ele começa a falar assim, ó, gente, Deus Pai, ele deliberou salvar a raça humana. O que significa isso? Deliberar. Significa o seguinte, que, resumindo, a morte de Cristo na cruz não foi um acidente. Muitas pessoas podem cair nesse erro, nesse pensamento. Dizer assim, Deus enviou ao mundo seu próprio Filho, ele veio pregar a igualdade, ele veio pregar o amor, ele veio pregar a paz, e mataram ele. Nossa, fizeram essa crueldade com ele. Então, o homem rejeitou o plano de Deus, rejeitou a Deus e matou Jesus na cruz, o próprio Deus. Então, porque matou Jesus na cruz, foi um erro, aconteceu, não, isso não deveria ter acontecido. Gente, a morte de Cristo não foi um acidente, um erro de percurso do qual ele conseguiu se superar. Né? Hoje em dia pode ter gente que pensa isso, fala assim, do mesmo jeito que na sua vida tem problemas e você supera os seus problemas sendo forte e seguindo e não desistindo, com Cristo foi a mesma coisa, ele tinha uma missão, tentaram destruir a missão dele, mas ele mesmo assim ele se superou. Isso é besteira, isso não é verdade, não é assim. Jesus não tinha um plano, Deus não tinha um plano, e aí a cruz veio para atrapalhar e aconteceu dele superar a cruz. De jeito nenhum. A cruz foi sempre o plano. Sempre. Sempre. É o que ele está falando aqui, ó. Deliberar. Elevar a perfeição pelo sofrimento o autor da salvação deles. Olha o que o autor da carta... Está na Bíblia, gente. Deus carimbou isso aqui, o Espírito Santo carimbou isso aqui, falou, isso aqui sou eu falando. É o Espírito Santo falando. Aquele para quem e por quem todas as coisas existem. Deus Pai. Desejando conduzir à glória numerosos filhos. Nós. Deliberou elevar a perfeição pelo sofrimento o autor da salvação deles. Cristo. Ou seja, Deus Pai, desejando salvar a gente que estava perdido, decidiu, planejou. Deliberar significa planejar. Deliberar significa o seguinte, eu sentei, eu pensei no jeito mais certo, e esse aqui é o jeito mais certo. Deliberar é isso. E eu vou fazer desse jeito que eu quero. Deliberar, uma coisa deliberada significa uma coisa pensada e executada, não uma coisa improvisada. A cruz não foi improviso, foi pensado e executado. Deliberou elevar a perfeição pelo sofrimento. Deliberou levar Cristo à perfeição pelo sofrimento. Lógico, Cristo já era perfeito porque ele era Deus, mas isso aqui é a linguagem da Bíblia para querer dizer o seguinte. Para que a lei fosse cumprida perfeitamente, precisava alguém sofrer para cumprir ela, para salvar os seres humanos. Então, Deus Pai deliberou, planejou levar Jesus ao sofrimento. Ele planejou levar Jesus ao sofrimento para a nossa salvação. A cruz não foi um acidente, a cruz foi sempre o plano, desde o começo. Ela foi, como eu disse, Deus deliberou.
né? É lógico que ele não sentou e parou e pensou, vou fazer assim porque esse é o jeito mais fácil. Não, ele é Deus, ele é sabedoria eterna, ele sempre soube o melhor jeito. Mas falando em linguagem humana, para ficar fácil da gente entender, é mais ou menos assim. É como se ele tivesse sentado e pensado, se eu fazer isso, vai ser mais ou menos assim. Se eu fazer isso, vai ser mais ou menos assim. Se eu fazer isso, vai ser mais ou menos assim. Qual é o caminho mais certo? O caminho mais certo é esse, então eu vou tomar esse, que é o da cruz, que é o sacrifício de Cristo com sofrimento. Com sofrimento. Estava no plano de Deus. O plano de Deus sempre foi esse. Para que ele fez isso? Versículo 11. Para que santificador, Cristo, e santificados formem um só todo. Para que Cristo e nós formemos um só. E esse um só a gente chama de igreja. Por quê? Porque Cristo é a cabeça, nós os membros. Nós somos parte do corpo de Cristo. Somos um com Ele. O plano de Deus funcionou, deu certo, se cumpriu perfeitamente. Ele conseguiu aquilo que ele queria. Ele transformou nós e Cristo em um só todo, em uma só nação, em um só povo de escolhidos, de filhos, de eleitos. Ele transformou nós, que éramos pecadores, conduzidos ao inferno, filhos do demônio, a Cristo, para que com ele, Filho perfeito de Deus, todos nós fôssemos filhos perfeitos e favoritos de Deus. Esse foi o plano desde sempre. E Cristo aceitou tudo isso por amor a nós. E Jesus não hesita em nos chamar seus irmãos. Por quê? Porque foi o plano de Deus. Por isso, por essa razão, porque Deus quis assim, e porque Ele pagou um alto preço por nós, Ele não tem medo, Ele não hesita, Ele não pensa duas vezes antes de chamar a gente de irmão. Nós somos irmãos de Jesus, Ele é nosso Senhor. Como na cultura hebraica, na cultura judaica, a gente pode observar isso, por exemplo, na história de José do Egito. A gente pode observar isso, por exemplo, nessa história, em algumas outras na Bíblia. O filho, na história de Esaú e Isaac, por lei, o filho mais velho é o líder da família, na ausência do pai. Por lei divina, o filho mais velho é o líder da família na ausência do pai. Ou quando o pai fica velho. Né? Não pode mais exercer a liderança da família. Quem toma o lugar dele é o filho mais velho, é o primogênito. Cristo, o primogênito de Deus, é nosso líder. Ele é nosso irmão, mas ele não é o nosso irmão no sentido de que somos iguais. Ele nos tornou iguais a ele perante Deus, para que Deus, quando olhasse para nós, não visse as nossas misérias, mas visse o que Cristo fez por nós, e assim a ira de Deus fosse aplacada em nossa vida e nós fôssemos salvos. Porém, só que ele é o líder. Porque do mesmo jeito que na cultura antiga, o irmão mais velho é o líder da família na ausência do pai, Cristo recebeu de Deus Pai o título de Rei e Senhor do universo, justamente por causa disso. Porque ele é o primogênito. Então ele é, ao mesmo tempo, nosso irmão e nosso Senhor. Ao mesmo tempo, nosso irmão e nosso Rei. Ao mesmo tempo, nos ama e devemos a ele obediência. E é isso, mais ou menos assim, né? E ele... Então aqui explica, né, como se fosse Cristo falando: quanto a mim, ponho nele minha confiança. Eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Assim é no céu. Jesus se apresenta ao Pai e assim será no juízo. Jesus se apresenta ao Pai e diz: eis aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Né? Filhos no sentido de que ele é o irmão mais velho, ele é nosso Senhor. Então, nesse sentido. Entende? Que bonito, que maravilhoso é isso. Que lindo, que graça, gente, a gente recebeu, nós cristãos.
Ah, só que tem um porém, ó. Ele diz assim, os filhos, o que caracteriza os irmãos? Como que a gente sabe que fulano é irmão do ciclano? Como que a gente sabe que duas pessoas são irmãs? Se são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, se têm o mesmo sangue. É o que ele diz aqui, ó, no versículo 14. Os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue. Também ele participou, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo assim, os irmãos, para que uma pessoa seja irmã da outra, eles têm que ter em comum a carne e o sangue. Por isso Cristo se fez homem, porque ele é Deus eterno, vive no céu, Deus é espírito, né? Então, ele não tinha em comum com a gente nem corpo e nem sangue. Por isso, ele, no ventre da Virgem Maria, quis formar para si um corpo, para que ele tivesse natureza humana, ou seja, que ele tivesse o mesmo corpo e o mesmo sangue que os seres humanos, para que ele tivesse em comum com os seres humanos o corpo e o sangue, porque ele queria ser nosso irmão. Mas isso não nos salvaria. Era necessário que ele, vindo e purificando a condição humana, ele veio ao mundo, se fez humano, tendo feito isso, ele purificou a condição humana que era decaída pelo pecado, e agora é necessário que nós tenhamos em comum com ele o corpo e o sangue santos dele. Então, vê bem o que eu estou querendo dizer. O ser humano está aqui. O ser humano tem corpo e sangue. Deus está aqui. Deus é espírito. Não tem corpo nem sangue. O corpo e sangue que o ser humano tem, por causa do pecado, foram manchados. E essa mancha conduz à perdição. Essa mancha nos separa de Deus. Nos deixa separados de Deus. Cristo veio e assumiu esse corpo. Só que Cristo é Deus. Então ele nunca pecou. Então nele a humanidade nunca teve mancha. A humanidade dele nunca teve mancha. E da Virgem Maria também, porque ele preservou ela como imaculada, justamente por causa disso. Então, nele a humanidade nunca teve mancha, nunca teve pecado. A humanidade nele foi sempre pura. Então ele se fez igual a nós para ter em comum conosco corpo e sangue. Só que acontece agora que é o seguinte, mesmo ele tendo vindo e assumido a nossa natureza humana, isso não fez com que a gente tivesse o mesmo corpo e o mesmo sangue. Por quê? Porque o nosso era sujo pelo pecado e o dele não. O dele é puro. Então o que acontece? Jesus, tendo salvado a gente, ele disse o seguinte, agora vocês venham e comam a minha carne e o meu sangue. E aí vocês vão ter a carne e o sangue puros como eu, porque a comunhão purifica a gente do pecado. A comunhão nos livra dos pecados futuros, nos limpa dos pecados veniais, né? Através da confissão, que anda junto com a comunhão, ali os sacramentos, a gente é limpo dos pecados. Através do batismo, a gente é limpo dos pecados. Então Cristo está querendo dizer o seguinte, eu me fiz igual a vocês, eu assumi o corpo e sangue de vocês, para que a gente fosse irmão, para que a gente tivesse corpo, para que a gente tivesse carne e sangue igual. Porque irmão é isso. Irmão é quem tem carne e sangue igual. Então eu vim assumir a carne e o sangue de vocês para que ser igual a vocês. Para libertar vocês do pecado. Para que vocês fossem iguais a mim. Agora vocês venham a mim. Comam minha carne e meu sangue. E tenham em comum comigo carne e sangue. Porque se vocês tiverem em comum comigo carne e sangue, ou seja, se tiverem a mesma carne, o mesmo sangue que eu, vocês serão filhos de Deus. É por isso que a gente comunga. É por isso que ele deixou o mistério da Eucaristia do seu santo corpo. Para que a gente tivesse a mesma carne e o mesmo sangue que ele. E partindo dessa vida, tendo a mesma carne e o mesmo sangue que Jesus, fôssemos reconhecidos como irmãos de Jesus por Deus Pai. É por isso que a coisa mais importante desse mundo é a nossa Santa Comunhão. Bom, meus irmãos, esse foi o nosso episódio de hoje. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima.